Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título O que eu penso acerca de milagres, abordando aqui um pouco o comentário do amigo Matheus Silva no vídeo anterior, onde o mesmo falou o seguinte: cara, você já que você citou, poderia fazer um vídeo dizendo por que tu não acredita nos milagres e na ascensão de Maomé? Seria bem interessante. Isso se é que você já sente ter um estudo suficiente para argumentar sobre isso. Não quero te pressionar, haha. Matheus Silva, meu querido, quero agradecer você pelo comentário. Você sempre é um cara que está participando aqui do canal, dando um apoio, dando uma força, né? Enfim, você também enxerga no deísmo aí um caminho bacana, né? Na verdade, uma posição que a gente acaba auto se descobrindo, né? Achei muito legal aí de você aí, sua humildade, sua participação aqui no canal. Quero te agradecer. E não somente a você, mas como as demais pessoas que têm participado aqui do canal. Cara, eu vou te responder sua pergunta de forma simples, crua e direta. Eu não acredito na ascensão, por exemplo, de Maomé, simplesmente porque a ideia é absurda, tá? E como eu também não acredito na ideia de Jesus ter ascendido aos céus porque está escrito na Bíblia, tá? Eu não acredito simplesmente pelo fato da ideia ser absurda. E, por exemplo, no caso de Jesus, tá? Jesus ele fala que aquele que crê nele faria as obras que ele fez e outras maiores faria. E até hoje eu não vi um crente ascender aos céus e subir entre as nuvens, né, sem o apoio de um helicóptero ou de um avião. Tá? E Jesus não subiu para o céu como um helicóptero, com um helicóptero ou com um avião. Ele subiu como um helicóptero, subiu para cima, subiu entre as nuvens. Mas ver algum crente fazendo esse feito, nunca vi. E no Islã é a mesma coisa, eu não creio porque a ideia em si é absurda, tá? E falando um pouco acerca dos milagres, eu tô com um livro aqui que eu vou fazer uma leitura nele, eu já li ele um tempo atrás. Ó, o título do mesmo é Um Breve Guia Ilustrado para Compreender o Islã. Tá? Eu tenho esse livro aqui que eu ganhei, tá? Do sheik da mesquita, que da região onde eu moro. E aqui nesse livro tem um título, um capítulo à parte bem interessante falando sobre os milagres científicos no Corão Sagrado. Então, ou seja, o muçulmano ele vai defender o islamismo como uma verdade absoluta, apelando a diversas argumentações, tá? E o milagre não vai deixar de ser abordado por um muçulmano que o Islã é a religião certa porque lá possui milagres. Porém, não é diferente do cristianismo, que aqui no Brasil, as igrejas, inclusive, se liga à televisão, as igrejas se degladeiam por essa questão dos milagres, né? Ou seja, o milagre nada mais é do que um feito extraordinário, admirável, né? Algo que chama atenção. E a igreja A, que pratica milagre, que pregou milagre, uma cura, uma transformação financeira na vida de uma pessoa, ou enfim, uma libertação de um vício, seja lá o que for, vai chamar atenção. E aí elas utilizam desse artefato, dessa questão dos milagres, justamente para poder ganhar fiéis e mostrar para as pessoas, ó, aqui tem uma verdade absoluta. Nós estamos no caminho certo porque aqui tem milagres. O que o religioso esquece que milagre não é uma coisa exclusiva só da sua religião. A pessoa que frequenta uma determinada igreja que tem muitos milagres, ele tem que compreender que a igreja dele não é a única que tem muitos milagres. Existem outras igrejas que também vai ter muitos milagres, tá? E não é só no campo do cristianismo. Existem outras religiões que também praticam milagre. Não bastando isso, para alguns cristãos, como também vai ser diferente para os muçulmanos, que o milagre que acontece na outra religião é o diabo, é o inimigo imaginário, né, no caso o diabo, que age lá, o demônio, enganando as pessoas. Ou seja, então só na religião dele que é o certo. Então, ou seja, é uma ideia absurda. Então, ou seja, o milagre em si ele não pode ser um dos motivos. Não que eu não creia em milagres. Eu acredito que milagres possam sim acontecer e eu já vou explicar o porquê. Mas assim, o milagre ele não pode ser usado como uma verdade absoluta, porque não é particularidade de uma só igreja ou de uma só religião. Tá? E esse argumento de que
o milagre que acontece na outra religião não está certo, só da religião, na minha religião ou da minha igreja tá, que é o certo, esse argumento, infelizmente, ele não cola. Tá? Não é um argumento honesto e racional. Agora, a questão do que se eu creio sobre milagres. Milagres até sim, podem existir, mas com certas limitações. A maioria dos milagres que testificamos, vemos por aí, são milagres forçados, manipulados ou montados. Mas existe sim, eu acredito que tem pessoas que são curadas de alguma doença, de alguma enfermidade. Mas a cura dela não vem por causa que ela vai numa determinada igreja, ou crê numa determinada entidade, ou crê de uma forma, num livro sagrado. Não. O milagre acontece pela fé da pessoa. A pessoa acredita que ela vai sair daquela situação. Só que a fé, diferente do que é apregoado dentro da religião, ela tem uma limitação. Ela não é algo que rompe todas as barreiras da física. Porque existem certos tipos de curas, aliás, certos tipos de problemas que são impossíveis de ser resolvidos e que milagre nenhum, fé nenhuma resolve. Por exemplo, tratando-se do campo de enfermidades, campo da saúde, campo da doença, um tipo de milagre que não vemos é o milagre de, por exemplo, a cura de calvície. Uma pessoa que tem uma genética de perder o cabelo, ou perde o cabelo devido a um tratamento de quimioterapia, tal. Enfim, uma doença qualquer que faz a pessoa perder o cabelo. Geralmente o cabelo da pessoa não retorna na base de uma oração, de uma reza, ou de um despacho, ou enfim, seja lá o que for. Cura de dente cariado, ou cura de dente extraído, né? Recuperar um dente que já foi extraído, foi arrancado. Infelizmente também é um tipo de milagre que não vemos. Cura de pessoas amputadas, que não tem um membro do corpo, né? Um braço, um dedo, uma perna, um olho, enfim. São tipos de curas que também não costumamos ver por aí, dentro das igrejas, dentro de uma mesquita islâmica ou de um templo judaico, ou seja, qualquer ambiente religioso que for. É um tipo de milagre que a gente não costuma ver. Então, a fé, ela tem um poder sim. A pessoa está às vezes acamada e ela se recupera, ela é curada. Essa cura pode ocorrer por causa do intermédio da fé, mas a fé vai ter uma limitação. A verdade é que eu creio que muitos que estão doentes, morreram por motivos de doenças, às vezes acreditava que ela sairia daquela enfermidade e acabou não ocorrendo isso. Tá? Ou seja, faltou fé? Não. É simplesmente que a fé não tem o poder de, na maioria dos casos, um caso mais impossível, um caso que realmente não vai ter jeito, realmente a pessoa não vai conseguir se livrar daquilo simplesmente por intermédio da fé. Tá? Então essa é a minha opinião sobre milagres. Eu vou dar uma estudada melhor sobre essa questão aqui novamente. Tá? Eu já li, mas agora não me lembro, vou ler novamente. E se eu ver que for conveniente, eu faço um vídeo abordando o assunto. Beleza? Se você gostou do vídeo, tem um elogio, uma crítica, uma sugestão, os comentários aqui embaixo são abertos. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e curta a nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Quero agradecer a todos os amigos que têm apoiado o trabalho, que têm comparecido, e aos novos inscritos. E assista outros vídeos caso você ainda não conheça o canal. Muito obrigado, um forte abraço e paz a todos.